cruzada aí pra entender essa vida mormon, né, cara? Então vamos para mais um react, né, cara? Só que dessa vez a gente vai entender como os caras criaram a cidade de Utah. Bora! Tudo começou com o assassinato do profeta em Illinois. Joseph Smith, líder de 26 mil mormons, pai de 14 filhos, marido de 40 esposas. Caralho, 40 esposas é brabo, né? O profeta vidente e revelador estava morto. Mormons estavam sendo atacados, mas fugiram. Encontraram segurança nas montanhas do México, construindo sua sociedade utópica, criando a Terra Prometida, com língua, símbolos, governo e economia. Um novo profeta falando por Deus, liderando a igreja. Com 50 Sim, Giba, tô fazendo corte. E continuando a visão de Joseph de construir Sião. Aqui no Velho Oeste. Os Mormons desenharam esta forma como as fronteiras de um estado próprio, levando-os a quase uma guerra com o governo dos Estados Unidos, quase destruindo tudo. É um conflito que ajudou a construir o Oeste e moldou esse povo, eventualmente me moldando. Histórias que ouvi, a cultura em que cresci, a universidade que frequentei, como via o mundo. Este é um tópico complicado e sensível. Minhas fontes estão em um documento, na descrição. Por favor, analise e critique se não concordar. Espero uma discussão interessante nos comentários. Vamos mergulhar na parte 2 da ascensão da Igreja Mormon. The Rise of the Mormon Church! Vai tomando! Assistir a parte 1 desta série ajuda se você não conhece Joseph Smith ou a fundação Torne-se membro da Turma do Fundão e vire chefe do streamer. Isso é verdade. da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta é a parte 2. Começando na década de 1840, quando os Mormons são expulsos de Illinois e Missouri e fazem a jornada de 1000 milhas para as montanhas do México. Seus antepassados e os meus vieram para este país por uma grande razão, para escapar da perseguição e construir um país livre onde todos pudessem adorar a Deus como quisessem. Sim, tudo isso era México por muito tempo. Os Mormons acreditavam, e ainda acreditam, que um dia voltariam à terra sagrada do condado de Jackson, Missouri, para ajudar a inaugurar o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Olha que loucura, né? Os caras acreditam que eles vão voltar pra uma cidade do Missouri. E lá no Missouri, eles vão vir como é que é? A vinda do Apocalipse. Engraçado, né? Vocês não acham que existe um outro povo que tem a mesma visão que isso? Engraçado. Parece que existe isso na história, né? Parece que se repete, né? Mas por enquanto, construiriam Sião nas montanhas do México, longe do governo e do povo americano. Ou pelo menos assim pensavam. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque logo após chegarem às montanhas, começam a construir. E começam a construir rápido. Espere um segundo, deixe-me mostrar algo. Na faculdade Mormon em Utah, chamada BYU, havia uma regra, que eu não podia ter barba. Parte do código de honra. Que isso, que absurdo. Mas eu sei que era... Eu pulei porque eu sabia que era AD. Usaram os designs de Joseph Smith para a cidade de Sião, colocando o templo no centro. Ao redor, construíram a cidade como uma grade perfeita. Mas o que mais me impressiona é como cooperaram e coordenaram bem. Quão motivados, industriosos e produtivos eram. Trabalharam incansavelmente por sua visão de Sião, parte central da identidade mormon. Adotaram a colmeia como metáfora para sua comunidade. Um grupo de pessoas industriosas, motivadas, unidas por um objetivo comum. Segundo as escrituras Mormons, o livro de Mormon, há uma palavra antiga para a abelha, Deseret. Deseret seria o nome do estado proposto por eles, e se tornou um símbolo fundamental para essas pessoas
construindo sua Sião nas montanhas do México. Mas não construíram apenas uma cidade ao lado de Salt Lake. Logo após a sua chegada, Brigham Young enviou membros da igreja para o norte e sul para repetir o mesmo padrão, encontrar uma área, construir rapidamente, com o mesmo design de grade, colocando o templo no meio e começar a desenvolver e colonizar a terra. Em pouco tempo, os Mormons se espalharam por toda a área do oeste montanhoso, construindo colônias, deslocando povos nativos, às vezes pacificamente contratados, outras vezes com violência. Então quer dizer que a expansão do oeste tem um cunho racial. Colonização. Tá, entendi. Não posso enfatizar o suficiente quão industriosos eram. Faziam coisas que ninguém no oeste fazia. Construíam valas, canais e reservatórios, levando água para a terra árida para cultivar. Mineravam metais, eram produtivos e compartilhavam o excedente. Porque em suas mentes, Sião era um lugar de um só coração e mente. Não haveria pobres entre eles. A comunidade era mais importante que o indivíduo. O que era o oposto do que a maioria dos colonos fazia no oeste americano na época. Pouco após a chegada dos Mormons, em 1848, graças a uma vitória contra o México, os Estados Unidos obtêm toda esta terra, o que coloca os Mormons de volta nas fronteiras dos Estados Unidos. Mas ainda assim, o governo não tinha muito controle aqui. Ainda era o Velho Oeste. A maioria das pessoas que vinham eram colonos brancos buscando nova vida, sonhos de liberdade, terras, riquezas e ouro no Velho Oeste. E no meio disso, este grupo de Mormons industriosos, movidos pela obediência e sacrifício e compromisso com a vida comunitária, preparando-se para o fim do mundo. Esta é uma tensão que vamos explodir em um segundo. Mas primeiro precisamos falar sobre quão popular a Sião Mormon estava se tornando. Cara, Zambelli caçada é o de menos. O que vai me incomodar é Glauber Braga caçado. Brigham Young enviou missionários por toda parte, especialmente para a Europa, para a costa oeste da Inglaterra, onde pregariam a restauração do Evangelho e a construção de Sião no oeste americano. E foi eficaz. Quando eu era missionário no México, ouvíamos histórias sobre missionários na Inglaterra fazendo esse trabalho inicial. E, honestamente, esses caras eram lenda para nós. Foram tão bem-sucedidos, os Mormons em Salt Lake juntavam dinheiro e ajudavam a pagar a passagem dos novos convertidos, atravessando o oceano para se juntar na construção de Sião. Vocês estão percebendo isso aqui? Isso daqui é uma coisa muito importante que eu falo para a maioria da galera que quer se juntar como comunidade. A parte mais importante da comunidade é as pessoas entenderem que ela é todos, não um. Você pode ter representações comunitárias, mas todos. Os caras juntavam dinheiro para trazer os outros que acreditavam no projeto deles. E esse sentido de comunidade é que a esquerda tem que trazer pra gente, mano. Tô cansado de brigar com meu irmão, tá ligado? Exato, essa fraternidade tá faltando, mano. Os tataravós foram alguns desses convertidos do país de Gales. Convertidos por um missionário, fizeram a árdua jornada com seus filhos, estabelecendo-se ao norte de Salt Lake City, contribuindo para Sião. Para mim e muitos, com herança pioneira, como chamamos na igreja, isso é significativo. Essas histórias de sacrifício se tornam parte da crença na fé. Por que nossos antepassados teriam sacrificado tanto para construir esta igreja? A Sociedade de Abelhas Trabalhadoras de Brigham Young tornou-se mais que uma comunidade religiosa nas montanhas. Parecia uma sociedade teocrática, com o profeta como chefe do governo. Tinham escolas, tinham jornais. Sua rede de colônias criou uma economia complexa administrada pela igreja. Onde construir? O que construir? Logo tinham sua própria moeda. Olha isso. Fizeram moedas únicas. Olha isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona? É assim que funciona, mano. É assim que funciona.
algumas com símbolos, apertos de mão e o lembrete de que a união é força, ou a colmeia com o lembrete para cumprir seu dever. Construíam usinas de açúcar, processavam ferro e fábricas. Inventaram seu próprio sistema de escrita, um alfabeto unificando o povo em torno de uma maneira comum de soletrar e pronunciar palavras. Tem uma reimpressão completa do alfabeto Deseret. Nunca nos ensinaram a ler isso. O que me deixa meio chateado porque eu adoraria saber o que tudo isso diz. Mas havia um problema para os Mormons. Tudo isso agora era os Estados Unidos, e o governo federal exercia mais controle no Oeste, à medida que mais pessoas se estabeleciam lá. Isso poderia ser o fim da visão dos Mormons de Sião. Então agiram muito rapidamente e decidiram propor um estado próprio, dizendo ao governo que, ei, sabemos que você não gostou de nos ver no Missouri ou Illinois, mas estamos aqui no Oeste e colonizamos toda esta terra rapidamente. Por favor, deixe-nos ter nosso próprio estado para praticar nossa religião. E qual é o estado que propuseram? Esta forma massiva. Tire um momento para absorver isso. Olhe onde estamos. Caralho, essas fronteiras gigante, para o mano. estado Mormon proposto abrangem partes do Arizona moderno, sul da Califórnia, Colorado, Idaho, Novo México, Oregon, Wyoming e Utah. Isso é enorme. Se tivesse se tornado É que pegou 5 estados. Tipo assim, é como se a gente botasse uma Amazônia ali. Não, isso aqui vai ser o nosso estado, tá? Amazônia inteira. um estado, os Estados Unidos modernos pareceriam assim. Maior que Washington, Oregon e Califórnia juntos, e eles o chamariam Estado de Deseret. Eles estavam falando sério. Redigiram uma constituição e fizeram um grande esforço para seu estado. E o governo dos Estados Unidos disse absolutamente não. Lógico. Claro que não. Lógico. O governo não gostava que os Mormons estivessem construindo essa sociedade teocrática independente dos Estados Unidos. Mas gostavam de quão industriosos eram, quão eficazes em colonizar a terra, deslocando nativos e construindo comunidades para brancos. Isso era algo que os Estados Unidos faziam. Comunidades para o quê? E construindo comunidades para brancos. Ah. Isso era algo que os Salve, Tucano! Estados Unidos fazia na época. Era seu destino manifesto. E os Mormons eram bons nisso. Então, para manter os Mormons colonizando a terra que ganharam do México, o governo concede a eles este território. Não tão grande quanto o estado de Deseret, mas ainda um grande território, e deixam Brigham Young, o profeta, ser o primeiro governador. O Congresso dos Estados Unidos não queria nomear isso com uma palavra do livro de Mormon, que significa colmeia. Então o chamaram de Utah, em homenagem aos nativos Ute locais, de quem esta terra foi tirada. Pequena observação aqui. O monumento de Washington, D.C. foi construído com pedras de cada estado e território. E enquanto essa negociação acontecia, a pedra que entrou no monumento de Washington diz Deseret, não Utah. Tem a colmeia e um grande olho que diz santidade ao Senhor. Bom saber. Como o símbolo mais mormon que você poderia ter no monumento de Washington. Que loucura. Não, não é loucura, cara. Isso se chama história. Tá vendo como é que você entende como é o processo religioso maluco dos Estados Unidos? O processo de violência dos Estados Unidos tem a ver com um negócio chamado muito básico. Colonização. Olha aí o processo de colonização. A tua cara, Axel. Os Mormons agora têm o território de Utah. Ainda não é um estado. O presidente Brigham Young é governador e profeta, e podem continuar a construir Sião em paz. Mas o governo agora tem um olho neles. Enviam alguns funcionários federais para observar os... Qual colonização não foi baseada na religião? Qual deles? Qual delas que não foi? Até hoje acontece isso, pô. Olha Israel aí, cara. Mormons, garantir que não fiquem muito revolucionários com seu governo teocrático e ideias apocalípticas. Estão no radar do governo. O governo está tipo, é melhor começarem a se comportar como americanos. É bom, é bom. Precisam parar com essa coisa de fazer seu próprio governo e sociedade para a vinda de Jesus, ou as coisas vão complicar. E agora, temos que falar sobre poligamia. Alguns de vocês esperaram para ouvir sobre poligamia? E é aqui que começa a ficar mais interessante o porquê que os Estados Unidos falam: ô Mormon, vamos dar uma parada aí? Se liga. Vai! Bem, aqui vai.
Você se lembrará da parte 1, que quando Joseph Smith era o líder da igreja, ele disse que o Senhor o havia ordenado a tomar várias esposas, que isso fazia parte do novo e eterno convênio, que é a lei do casamento para os Mormons. Joseph acabou se casando com cerca de 40 mulheres em sua vida, algumas delas muito jovens. Mas a poligamia não era para todos no início. Joseph convidou alguns líderes e pessoas de seu círculo para participar da poligamia e continuaram. Brigham Young também fez isso, mas discretamente por um tempo. Isso até 1852, alguns anos após a criação do território de Utah. O profeta Brigham Young sobe ao púlpito e diz que o casamento plural, ou poligamia, é uma lei divina de Deus, uma vida superior, praticada pelos profetas de antigamente. Nesta conferência, ele cita a revelação de Joseph Smith sobre o casamento, dizendo que o casamento, incluindo o plural, é o único caminho para ser exaltado, que é a maneira mormon de dizer, tornar-se um Deus, que é o objetivo final na doutrina mormon. O pensamento era que o casamento plural permitiria que mais mulheres dignas se casassem com um homem digno e tivessem a oportunidade de serem exaltadas. Brigham Young... Presta atenção. Mulheres dignas têm que se casar com homens dignos. Vocês estão entendendo? Aqui já está rebaixando a mulher. O casamento monogâmico, casamento poligâmico, não pode ser para a mulher, tem que ser para o homem. Olha que loucura. Continuou a se casar com 56... Sendo que faz mais sentido... Não faz tanto sentido assim. 6 esposas. Teve filhos com 16 delas. 57 filhos no total. Algumas eram viúvas mais velhas, que Brigham disse ter se casado para cuidar delas. E algumas delas tinham 13 anos. 13 anos! Agora que o profeta havia endossado abertamente, era público. A notícia saiu. Mais homens mormons começaram a praticar a poligamia, tomando, principalmente mulheres jovens, como esposas extras. Se quiser olhar para este gráfico, pause o vídeo ou veja minhas fontes. É interessante, mas vamos... Vocês estão entendendo aonde que isso vai desencadear, senhoras e senhores? Vocês estão percebendo de onde isso vai desencadear? Seguir. Não surpreendentemente, o governo não gosta disso. Alguns legisladores em Washington, D.C. veem a poligamia como o equivalente à escravidão, algo que na época era um debate acirrado no país, prestes a se transformar em guerra civil. E à medida que o governo exerce mais controle no Oeste, ficam menos confortáveis com os Mormons construindo sua utopia teocrática, sociedade comunitária, dentro das fronteiras dos Estados Unidos. E Brigham Young, o governador e profeta, não ajuda a situação. Escrevendo para seus seguidores que o mundo está à beira da revolução, fazendo discursos para legisladores no território de Utah, dizendo que o governo está se desintegrando e que quando chegar a hora, seremos chamados o reino de Deus. Tipo, igreja como verdadeiro governo. Isso é liberdade de religião ou uma revolução em formação por um grupo religioso apocalíptico? Mais americanos ouvem sobre a poligamia e estão profundamente enojados. Você pode ver isso nesta cascata de caricaturas políticas. Agora a gente entra na minha seara, ó. Brigham Young em casa com todas as esposas, todas brigando na cama, enquanto bebês choram. Um lar feliz de um ancião. Essas coisas são meio sarcásticas e divertidas, ou o que for, mas também há representações mais violentas e desumanizantes. Como o tio Sam marchando com sua espada em Utah, o ninho de vermes mormons, ou filas de mulheres marchando para um crânio, rotulado Utah. A mídia começa a retratar os Mormons como uma raça diferente, menos brancos que outros americanos. Mas os Mormons não cedem na poligamia. É uma lei de Deus. Tipo, é muito preto no branco. O profeta disse isso. E de fato, eles meio que dobram a aposta. Líderes Mormons começam a defender a poligamia, dizendo que é uma maneira de vida mais saudável. A monogamia faz um homem secar e murchar, mas um homem com muitas esposas parece fresco, jovem e ágil. Por quê? Porque Deus ama esse homem. Ou aqui está outro. A poligamia promove vida, pureza, inocência, vitalidade e saúde. A monogamia gera doença, decepção e morte prematura. Eu queria perguntar para os cristãos o que eles acham disso. Comenta aí, você que é cristão, porque essa aqui é uma religião cristã. Essa é uma religião que acredita em Cristo. O que vocês acham disso? Comenta aí para mim. Uau! Isso é bem ousado. Eventualmente, o governo federal se cansa. Eles veem isso como uma rebelião aberta dentro de suas fronteiras. E é quando chamam as tropas. Olha isso, cara. Olha o que acontece. Olha a guerra de Utah. E
Brigham Young prepara seus homens, chama-os de volta de suas missões, reúne sua milícia para lutar contra o governo federal Vocês entenderam? Os caras criaram uma milícia. que quer acabar com sua Sião. Agora, a milícia Mormon, chamada Legião de Nauvoo, não vai vencer contra o exército dos Estados Unidos. Então recorrem a táticas insurgentes. Começam a aterrorizar as linhas de suprimento, queimando coisas. Criam essas estampidas de gado, bloqueiam canyons, qualquer coisa para atrasar as tropas federais. Em um certo ponto no meio de tudo isso, um grupo da milícia Mormon encontra um grupo de colonos que estão viajando para a Califórnia. Eles têm um impasse e, eventualmente, os Mormons acabam enganando-os para saírem e entregarem suas armas. E assim massacram quase todo o grupo. 120 homens, mulheres e crianças. Apenas um punhado de crianças foi poupado. Eram jovens demais para lembrar o que estava acontecendo. Tudo em nome de Deus. Mas apesar da tensão crescente, este evento, conhecido como a Guerra de Utah, nunca se transforma em uma batalha completa entre o exército e a milícia Mormon. Brigham Young acaba recuando. Os Mormons negociam com o governo. Era tipo uma facção religiosa. Será que tem alguma coisa parecida com Complexo de Israel? Será, mano? Parecida a ver? Vocês estão percebendo essas similaridades? Permitindo que o exército entre em Utah para vigiar as coisas. Brigham Young também teve que renunciar, e o governo seria substituído por mais não-Mormons. Então, havia um monte de tropas em Utah nessa época. É a década de 1860, e a Guerra Civil... E aqui eu chamo vocês para uma imagem muito interessante. Qual é a bandeira que os Mormons estão levantando? Qual é a bandeira aqui que eles estão levantando? Conta pra mim. Quem são os Mormons? Estoura no leste. Naquele momento, o maior grupo de tropas federais está estacionado em Utah, vigiando os Mormons. Mesmo sob vigilância, as pessoas continuam chegando, as comunidades Mormons continuam crescendo, homens Mormons continuam a tomar várias esposas. O governo sente que está sendo ignorado. Então, em Washington, D.C., os legisladores decidem que é hora de acabar com o projeto Mormon de uma vez. E desta vez, vão fazer isso com leis. Eles aprovam uma série de leis que tornam a poligamia ou qualquer coisa semelhante. A bandeira do Leonard Skinner. Vai achando que é essa bandeira aí mesmo. Ilegal. Os Mormons agora... Não, cara, é a bandeira dos confederados, dos racistas do sul, né? Estão oficialmente infringindo a lei e milhares são presos. Crucialmente, esta lei dá ao governo o poder de confiscar a propriedade da igreja, como fundos, edifícios, incluindo templos, o lugar mais importante no mormonismo. O governo poderia argumentar, e a Suprema Corte concordaria, que esses templos, onde os Mormons se casam, estavam sendo usados para infringir a lei porque estavam sendo usados para casar homens com várias mulheres, o que agora era um crime. Os templos foram a gota d'água para esta comunidade. Representava o que poderia ser o fim de sua igreja. Então, o profeta da época, Wilford Woodruff, vem e diz que o Senhor mostrou uma visão do que acontecerá se não desistirem da poligamia. Ele disse que seus templos sagrados seriam tirados. Seus homens, incluindo líderes, seriam presos. E seria o fim da igreja. Opa! Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Pô, já vi que eu não vou conseguir ganhar do governo. Então, eu vou me adaptar, né? Como é que eu faço para uma porrada de maluco que já me segue aqui me adaptar? Vou falar para eles que eu vi numa menção do Senhor aí, que até que é ruinzinho, né? Esse negócio aí de poligamia. Vamos manter a monogamia que é melhor, né? E não estava vendo o futuro. Isso já estava acontecendo, e este era o próximo passo lógico para a igreja. Então ele ordena que parem. Muitos membros ouviram, e muitos ignoraram e continuaram a praticar o casamento plural por décadas. Inclui 7 líderes, chamados apóstolos, e continuaram a praticar poligamia após o manifesto. A igreja veio alguns anos depois e disse: não, sério, você tem que parar ou vamos excomungá-lo. E mesmo assim, alguns discordaram, levando um grupo a se reunir em uma comunidade desértica no Arizona.